Já alguma vez acordou à meio da noite, com o coração a bater um pouco mais depressa? Não por causa de um sonho, mas por causa daquela necessidade urgente de ir à casa de banho outra vez? E depois, 1 hora ou 2 mais tarde, acontece de novo. O sono, que devia ser o nosso refúgio, torna-se uma sucessão de interrupções. No dia seguinte, sentimos-nos cansados, irritados, e parece que a energia nos fugiu por entre os dedos. Muitos de nós aceitamos isto como uma parte inevitável do envelhecimento, um pequeno incômodo que temos de suportar. Mas e se eu lhe dissesse que essas viagens noturnas podem não ser apenas um incômodo? E se fossem um sinal, um sussurro do nosso corpo a pedir atenção para algo mais profundo? A verdade dolorosa é que ignorar estes sinais pode levar-nos por um caminho que preferíamos evitar. Mas o segredo é que, ao compreendermos a mensagem, podemos tomar as rédeas da situação. Neste vídeo, vamos descobrir juntos alguns hábitos simples e alimentos que podem ajudar a cuidar dos nossos rins, a ter noites de sono mais tranquilas e a recuperar a energia que pensávamos ter perdido para sempre. Fique até ao final, porque a última dica é algo que muitos de nós fazemos todos os dias sem perceber o mal que pode estar a causar. Então, como é que podemos começar a ouvir o que o nosso corpo nos está a dizer? A primeira mudança, e talvez uma das mais importantes, começa no nosso copo de água. Parece simples, não é? Todos nós ouvimos dizer que beber água faz bem. Mas o segredo não está apenas na quantidade de água que bebemos, mas sim em quando e como a bebemos. Muitas pessoas, na tentativa de se manterem hidratadas, cometem um erro muito comum. Bebem grandes quantidades de líquidos à noite, perto da hora de deitar. Um grande copo de água com os comprimidos, um chá calmante, um copo de leite, e depois admiram-se por passarem a noite a levantar-se. O corpo não tem outra escolha, senão processar esses líquidos e encher a bexiga enquanto tentamos dormir. Mas a solução não é deixar de beber. Pelo contrário, a desidratação durante o dia pode ser igualmente prejudicial. Quando o nosso corpo não recebe água suficiente ao longo do dia, a urina torna-se muito mais concentrada. Esta urina concentrada pode irritar as paredes da bexiga, fazendo com que sintamos vontade de urinar, mesmo que a bexiga não esteja cheia. É como se a bexiga estivesse constantemente a gritar: "Estou desconfortável", obrigando-nos a ir à casa de banho mais vezes, tanto de dia como de noite. A resposta está naquilo a que podemos chamar de hidratação inteligente. Pense no seu dia como se fosse um jardim. Regamos as plantas de manhã para que elas tenham água para aguentar o calor do dia. Com o nosso corpo, a lógica é semelhante. Tente beber a maior parte dos líquidos de que necessita durante a manhã e a tarde. Comece o dia com um bom copo de água, talvez com umas gotas de limão. Continue a beber pequenos golos ao longo da manhã. Um copo de água antes do almoço pode até ajudar na digestão. À tarde, continue este padrão. Mas à medida que a noite se aproxima, comece a diminuir. Umas 2 a 3 horas antes de ir para a cama, pare de beber grandes quantidades. Se precisar de tomar medicação, faça-o com um gole pequeno de água, o suficiente para engolir os comprimidos. Lembro-me de uma senhora, a dona Emília, que me contou que o seu ritual noturno era beber uma caneca inteira de chá de camomila na cama, enquanto lia. Ela acreditava que a ajudava a relaxar, mas acordava sempre 2 ou 3 vezes. Aconselhei-a a experimentar beber o seu chá depois do jantar, por volta das 8 da noite, e a mudar o seu ritual de leitura para apenas a leitura sem a bebida. Demorou algumas noites a habituar-se, mas ela disse que a diferença foi como da noite para o dia. Começou a dormir 5, 6 horas seguidas, algo que não acontecia há anos. Agora, passando da água para o prato,
Vamos falar de um inimigo silencioso que se esconde na nossa comida e que pode estar a sabotar as nossas noites de sono e a sobrecarregar os nossos rins: o sal. Todos sabemos que o excesso de sal faz mal à tensão arterial, mas a ligação com as idas noturnas à casa de banho não é tão óbvia para a maioria das pessoas. Funciona assim: quando comemos muito sal, o nosso corpo precisa de mais água para o diluir e manter o equilíbrio. Para se livrar desse excesso de sal, os nossos rins têm de trabalhar horas extraordinárias para o filtrar e produzir mais urina. E adivinhe quando é que grande parte deste processo acontece? Exatamente durante a noite, quando estamos deitados. O problema é que o sal não está apenas no saleiro que temos na mesa. Esse é o sal que vemos. O verdadeiro perigo está no sal escondido. Está nos alimentos processados, nos enlatados, nos caldos de cubo que usamos para dar sabor à sopa ou ao arroz. Está nos nossos maravilhosos enchidos, como o chouriço e a morcela, que são deliciosos, mas carregados de sal. Até o bacalhau, o nosso fiel amigo, pode ser um vilão se não for devidamente demolhado. Mesmo alguns tipos de pão podem ter quantidades surpreendentes de sal. Começar a prestar atenção aos rótulos dos produtos no supermercado pode ser uma revelação. Mas a mudança mais poderosa que podemos fazer é na nossa própria cozinha. Em vez de recorrer automaticamente ao sal ou aos caldos de cubo para dar sabor, redescubra o poder das ervas aromáticas e das especiarias. A cozinha portuguesa é riquíssima nisso. Use e abuse do alho, da cebola, do louro, da salsa, dos coentros. Um toque de pimentão doce ou de orégãos pode transformar um prato. Um fio de um bom azeite e umas gotas de sumo de limão ou vinagre, no final também realçam os sabores de uma forma incrível. O Sr. Manuel, um vizinho meu, adorava a sua sopa da noite, sempre feita com um caldo de carne e uns pedaços de chouriço. Queixava-se que a idade não perdoava e que já não dormia uma noite seguida. Desafiei-o a experimentar fazer a sua sopa de outra maneira. Em vez do caldo de cubo, usar um refogado bem apurado com cebola e alho e juntar muitos legumes para dar sabor. Alho francês, cenoura, nabo. Em vez do chouriço, usar um raminho de hortelã para dar um toque de frescura. Ao princípio, ele torceu o nariz, mas experimentou. Passado uma semana, veio ter comigo e disse com um sorriso: "Ó, vizinha, não é que a sopa fica boa na mesma? E sabe que mais? Só me levantei uma vez esta noite." Estas pequenas mudanças, que podem parecer insignificantes, têm um efeito dominó na nossa saúde. Ao bebermos água de forma mais inteligente e ao reduzirmos o sal escondido, não estamos apenas a ajudar a nossa bexiga a ter uma noite mais calma. Estamos a aliviar uma carga enorme sobre os nossos rins, os filtros mestres do nosso corpo. Estamos a dar-lhes a oportunidade de fazerem o seu trabalho de forma mais eficiente, sem o estresse constante de terem de lidar com excessos. E quando os nossos rins estão felizes, todo o nosso corpo agradece. E uma das primeiras recompensas é, sem dúvida, uma noite de sono mais profunda e reparadora. Parte 3. Depois de ajustarmos a nossa hidratação e de estarmos mais atentos ao sal, há outro aspecto fundamental na nossa cozinha, que pode fazer uma diferença enorme para os nossos rins e para as nossas noites. Trata-se de escolher conscientemente os alimentos que colocamos no prato, dando preferência àqueles que são verdadeiros amigos dos nossos rins. Não precisamos de fazer dietas radicais ou de comer coisas de que não gostamos. A beleza da nossa dieta mediterrânica é que ela já está cheia de opções fantásticas. Só precisamos de lhes dar mais destaque. Vamos começar por um vegetal simples, colorido e muito versátil: o pimento vermelho. Os pimentos vermelhos são excelentes porque têm um baixo teor de potássio,
o que é importante para a saúde renal, mas são riquíssimos em vitaminas A, C, B6 e ácido fólico. Estas vitaminas são antioxidantes poderosos que ajudam a proteger as células dos rins contra os danos. Além disso, são deliciosos. Podemos adicioná-los crus a uma salada para lhe dar cor e um toque crocante. Podemos usá-los num refogado para dar base a um guisado. Ou podemos assá-los no forno com um fio de azeite e um pouco de alho. Falando em azeite, este é outro pilar da nossa saúde. O azeite extra virgem é uma gordura saudável, cheia de polifenóis, que são compostos com fortes propriedades anti-inflamatórias. A inflamação crônica é um dos grandes inimigos dos nossos rins e de todo o nosso corpo. Usar um bom azeite para temperar os legumes cozidos ou a salada, em vez de molhos processados ou grandes quantidades de manteiga, é uma troca simples e incrivelmente benéfica. A seguir na nossa lista de amigos estão o alho e a cebola. Eles são a base da maioria dos nossos pratos, e ainda bem. Para além de serem alternativas fantásticas ao sal para dar sabor, o alho, em particular, é conhecido pelas suas propriedades anti-inflamatórias e por ajudar a baixar o colesterol. Usá-los generosamente na nossa cozinha é uma forma de cuidar da nossa saúde sem sequer darmos por isso. E que tal uma peça de fruta? A maçã, especialmente a nossa maçã reineta, é uma escolha maravilhosa. É rica em pectina, uma fibra solúvel que ajuda a reduzir os níveis de colesterol e de açúcar no sangue. Manter estes níveis controlados é crucial para proteger os vasos sanguíneos dos rins. Uma maçã a meio da tarde é um lanche simples, saciante e que está a trabalhar a nosso favor. Por fim, vamos falar de proteínas. A proteína é essencial, mas algumas fontes são mais amigas dos rins do que outras. As claras de ovo são uma fonte de proteína de altíssima qualidade com uma vantagem. Tem menos fósforo do que muitos outros alimentos ricos em proteína. O fósforo em excesso pode ser difícil de filtrar para rins que já estão mais cansados. Fazer uma omelete só com as claras e juntar um pouco de salsa picada é um jantar leve, nutritivo e que não sobrecarrega o sistema. A dona Helena, uma senhora que conheço do mercado, começou a fazer pequenas mudanças. Em vez do bife com batatas fritas ao jantar, passou a optar por um pedaço de peixe grelhado com uma grande salada de pimentos vermelhos e cebola, temperada com azeite e vinagre. Ela disse-me que não só se sentia mais leve e dormia melhor, como até a sua pele parecia mais luminosa. Estas escolhas alimentares não são complicadas, são um regresso ao básico, à comida de verdade. Agora vamos sair da cozinha e falar de movimento. Muitas vezes, pensamos que o cansaço se combate com mais descanso, com mais tempo sentados no sofá. Mas no que toca à retenção de líquidos e à saúde renal, o sedentarismo pode ser um problema. Quando passamos muitas horas sentados ou parados, a gravidade faz com que os líquidos se acumulem nas nossas pernas e tornozelos. Talvez já tenha reparado que os seus sapatos parecem mais apertados ao fim do dia. Isto chama-se edema. O que acontece é que, quando finalmente nos deitamos para dormir, todo esse líquido acumulado nas pernas volta a entrar na circulação sanguínea. De repente, os rins recebem um grande volume de fluido para filtrar, o que resulta numa produção aumentada de urina precisamente durante a noite. A solução não é começar a correr a maratona, mas sim incorporar movimento suave e regular ao longo do dia. Um dos melhores hábitos que podemos adotar é a caminhada pós-almoço. Aquele pequeno passeio para ajudar a digestão que os nossos avós faziam tem uma sabedoria imensa. Uma caminhada de 20 a 30 minutos a um passo moderado
Ajuda a bomba muscular das nossas pernas a empurrar os fluidos de volta para cima, melhorando a circulação e prevenindo a sua acumulação. Mesmo que não possa sair de casa, há coisas que pode fazer. Enquanto está sentado a ver o telejornal ou a fazer palavras cruzadas, faça exercícios simples com os pés. Rode os tornozelos, aponte os pés para a frente e depois puxe-os para trás. Levante e baixe os calcanhares. Estes pequenos movimentos ativam os músculos da barriga da perna e ajudam a circulação. Outra estratégia muito eficaz é elevar as pernas durante 20 a 30 minutos no final da tarde. Deite-se no sofá ou na cama e coloque umas almofadas debaixo dos pés e dos joelhos, de modo a que fiquem acima do nível do coração. Isto ajuda a drenar o excesso de líquido das pernas, permitindo que os rins o processem antes de se ir deitar, em vez de terem de fazer todo o trabalho durante a noite. O Sr. Joaquim era um caso clássico. Passava as tardes sentado no seu cadeirão a ler o jornal. Queixava-se sempre dos tornozelos inchados e das noites mal dormidas. A sua filha convenceu-o a começar a dar 2 voltas ao quarteirão depois de almoço e a pôr os pés para cima enquanto via a novela. Ele resmungou no início, mas depois admitiu que se sentia com as pernas mais leves e que as idas à casa de banho tinham diminuído. Mover o corpo é uma forma de comunicação com ele. É dizer-lhe que estamos atentos e que estamos a ajudá-lo a funcionar melhor. Cada passo, cada alongamento, é um gesto de cuidado que tem um impacto profundo, não só nos nossos rins, mas no nosso bem-estar geral. Parte 4. E agora chegamos àquela dica que prometi no início. É algo que muitos de nós temos no armário da casa de banho e que tomamos sem pensar 2 vezes, especialmente quando uma dor nas costas, uma dor de cabeça ou as dores da artrite nos atacam. Estou a falar dos analgésicos e anti-inflamatórios comuns, como o ibuprofeno. Estes medicamentos são incrivelmente úteis para o alívio de dores ocasionais e, quando usados corretamente e por curtos períodos, são geralmente seguros para a maioria das pessoas. O problema não está no seu uso pontual. O perigo esconde-se no seu uso crônico e, muitas vezes, não supervisionado. Muitas pessoas, para gerir dores persistentes, acabam por tomar estes medicamentos todos os dias, durante semanas, meses ou até anos, sem se aperceberem do fardo que estão a colocar sobre os seus rins. Estes medicamentos, conhecidos como anti-inflamatórios não esteroides ou AINES, funcionam bloqueando certas substâncias no corpo que causam dor e inflamação. No entanto, algumas dessas mesmas substâncias também são responsáveis por manter um bom fluxo de sangue para os rins. Ao bloquearmos essas substâncias de forma contínua, podemos, inadvertidamente, reduzir o fluxo sanguíneo para os nossos rins. Com menos sangue a chegar, os rins recebem menos oxigênio e nutrientes, e a sua capacidade de filtrar o sangue e remover os resíduos fica comprometida. Com o tempo, isto pode levar a danos renais sérios. É um processo silencioso. Não sentimos os nossos rins a lutar. O único sinal no início pode ser algo tão subtil como levantar-se mais uma vez durante a noite. O que é que podemos fazer? A primeira e mais importante coisa é ter uma conversa aberta e honesta com o nosso médico de família. Nunca, em circunstância alguma, se deve parar de tomar um medicamento prescrito sem falar com o médico. A chave é a comunicação. Se está a tomar um anti-inflamatório regularmente para uma dor crônica, pergunte ao seu médico sobre isso. Pergunte se essa é a melhor opção a longo prazo para si. Pergunte se a sua função renal está a ser monitorizada. Existem, por vezes, outras classes de analgésicos que podem ser mais seguros para os rins,
ou talvez um ajuste na dose seja suficiente. Além disso, podemos explorar em conjunto com o nosso médico ou um fisioterapeuta outras formas de gerir a dor que não envolvam apenas comprimidos. Coisas simples como a aplicação de calor ou frio na zona dorida, exercícios de alongamento suaves, fisioterapia ou até mesmo técnicas de relaxamento podem fazer uma diferença notável na nossa percepção da dor, permitindo-nos reduzir a dependência dos medicamentos. Trata-se de sermos participantes ativos na nossa saúde, de fazer perguntas e de procurar as soluções mais seguras e eficazes para o nosso bem-estar a longo prazo. Então, como vimos, cuidar das nossas noites e dos nossos rins não se trata de uma fórmula mágica, mas sim de pequenas atenções diárias. Desde a forma como bebemos a nossa água ao longo do dia, dando prioridade ao período da manhã e da tarde, a escolha de ervas aromáticas em vez do saleiro para temperar a nossa comida de conforto. Passa por ter um prato mais colorido com pimentos vermelhos, cebola e um bom fio de azeite, e por fazer um pequeno passeio depois de almoço para esticar as pernas e ajudar a circulação. E claro, culmina em ter uma conversa informada e consciente com o nosso médico sobre os medicamentos que tomamos para as nossas dores. Lembre-se, o nosso corpo tem uma sabedoria imensa. Aquelas idas à casa de banho à noite não são para nos chatear, são uma mensagem. São um convite para olharmos com mais atenção para os nossos hábitos e para o nosso estilo de vida. E agora, temos mais ferramentas para decifrar essa mensagem e para responder com carinho e cuidado. Não se trata de ter medo dos sinais que o corpo nos dá, mas sim de ganhar poder através do conhecimento e da ação. Cada pequena mudança é uma afirmação de que valorizamos a nossa saúde e o nosso bem-estar. Gostava muito de saber a sua opinião. Alguma destas dicas fez sentido para si? Talvez já pratique alguma delas sem saber. Partilhe a sua experiência nos comentários abaixo. A sua história pode ajudar outra pessoa que esteja a passar pelo mesmo e a sentir-se sozinha nesta situação. A partilha de experiências é uma das formas mais bonitas de nos apoiarmos uns aos outros. Se achou este vídeo útil e quer receber mais conselhos para vivermos esta fase da vida com mais saúde e alegria, por favor, deixe um gosto. Ajuda muito o nosso canal a chegar a mais pessoas que possam beneficiar desta informação. E claro, subscreva e ative o sininho para não perder os próximos vídeos que preparamos com muito carinho para si. Nunca é tarde para começar a cuidar de nós. Cada pequeno passo conta. Cada escolha consciente é um investimento no nosso futuro, na nossa qualidade de vida. Um grande abraço e até a próxima. Viva a sua vida da melhor forma, em qualquer idade.